Vamos começar falando sobre o que é o sinal de alerta. O sinal de alerta, ele funciona como um gatilho, mental que está lá dentro da gente. Então, o sinal de alerta, ele funciona como uma espécie de gatilho que é ativado no momento que a gente começa a descer os níveis de consciência e vai saindo daquele padrão normal da personalidade, daquele padrão, o piloto automático, e começa a descer em direção aos níveis que não são saudáveis. Esse movimento ele é um movimento específico para cada traço do Eneagrama. Então é muito importante a gente entender como é que funciona na gente. E esse sinal de alerta, muitas vezes, ele acontece na nossa vida e a gente não consegue perceber a real função dele. A gente acha que é uma característica, uma coisa do momento, é o meu jeito de ser. E quando a gente tem consciência desse sinal de alerta, muda muita coisa. Por quê? Porque a gente sabe que quando aquilo aparece, a gente já precisa parar e refletir e pensar sobre o que está indo errado na minha vida, que eu não estou percebendo, reconhecendo, admitindo, e que está fazendo esse sinal de alerta disparar. Eu devo estar passando por alguma coisa que está me estressando e está me arrastando para um nível não saudável da minha personalidade. Então é muito importante a gente perceber que na hora que esse sinal de alerta se manifesta, a gente precisa parar e entrar numa autoanálise. A gente precisa começar a se perguntar o que aconteceu ao longo do dia de hoje ou ao longo dos últimos dias que talvez tenha me gerado desconforto, tenha me gerado um grande estresse, tenha me gerado um grande desgaste. Porque na hora, às vezes não parece fazer sentido, Mas aí a gente tem que se questionar. Mesmo quando a gente puxa o fio ali na nossa memória e de certa forma não consegue identificar isso, a gente pode fazer a seguinte pergunta: o que aconteceu nesses últimos dias que foi muito diferente da minha rotina? Muito diferente do que eu sou acostumado a lidar? Porque às vezes a gente está num processo de negação, que aquilo vai acontecendo e a gente não reconhece que aquilo é um problema ou que aquilo gerou um desgaste. Então, talvez seja necessário eu pensar de uma maneira diferente. Eu me questionar, será que teve algo que foi tão diferente da minha rotina ou diferente do que eu estou acostumado e que pode ter me causado algum tipo de impressão? Então, se você não percebe que aquilo necessariamente gerou uma coisa estressante, vai pela ideia de ter algo diferente acontecendo na tua vida. E aí depois desse momento, tu reflete o impacto que essa situação diferente pode ter tido ou pode estar tendo sobre você. Então, o mais importante é, se você é um terapeuta e o teu cliente traz que esse padrão está se repetindo, ou que as pessoas em torno do teu cliente relatam isso, você precisa ficar muito atento a essa narrativa, porque provavelmente esse cliente está sendo conduzido para um nível de estresse muito elevado. E vamos começar a falar de quais são esses sinais de alerta, qual é o sinal de alerta de cada traço de personalidade do Eneagrama, e talvez você já comece a perceber ao longo da sua vida que você já passou por isso, ou talvez você perceba que você está passando por isso agora. André, se eu estiver passando por isso agora, faz essa autoanálise e começa a recorrer ou à tua asa, que seria algo que pode te tirar de sair, ou a olhar para o traço de personalidade da tua flecha mais positiva dentro do Eneagrama e começar a pensar como é que eu posso fazer para agir segundo a minha flecha positiva para sair desse estado que eu estou agora. Então vamos entender um pouco o que é esse sinal de alerta de cada traço e como é que ele se manifesta. Então, as pessoas do traço 1, elas por natureza são pessoas que são muito exigentes, que têm um crítico elevado, que buscam muito fazer as coisas seguindo as regras. Isso é da natureza delas. Entretanto, mesmo para uma pessoa do traço 1, existe um limite. E esse limite ele é dividido em 2 momentos. Quais são os 2 momentos? O primeiro momento é o momento do detalhismo.
É quando a pessoa do traço 1, ela começa a perceber falhas no ambiente, nas coisas, nas pessoas, e falhas pequenas. E aí vem o segundo estágio, que é quando a pessoa entra nessa certa irritabilidade. Então, preste bem atenção. É natural que a pessoa do traço 1 reconheça situações e coisas que estão no ambiente que podem ser melhorados, é natural. Agora, é natural que essa pessoa necessariamente fique irritada por todas essas coisas, inclusive coisas que não têm relação com ela. Por exemplo, a pessoa observa que chega num ambiente, tem um quadro torto, ela tem que mexer nesse quadro para endireitar. Ela fica irritada quando ela percebe que a pessoa, ela tem uma certa... ela fala algo errado e aí ela vai repreender essa pessoa porque ela usou o português errado ou o inglês errado. Quando ela percebe que existe a pessoa escreveu errado alguma coisa, né? Então tem pessoas do traço 1 que se voltam para a gramática e aí vai corrigir. Tem até uma cena muito célebre disso, que é no filme Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, que ela começa a corrigir o texto que o primeiro-ministro, né, que o assessor dela tinha feito, tinha escrito para poder ela fazer tipo um discurso, e ela fica irritadíssima com ele, porque ela percebe que não está escrito corretamente. E aí ela chega até o ponto de dizer, como é que você quer governar o país se você não sabe nem escrever um discurso corretamente? Então, esse detalhismo e essa irritação, e principalmente a irritação, quando a pessoa do traço 1 está se irritando com qualquer coisa, com qualquer facilidade, quando ela nota que ela está mais intolerante, então isso é um sinal claro de alerta que está acionando. E o mais interessante é que normalmente, quando a pessoa do traço 1 apresenta esse nível de irritabilidade excessiva, isso esconde por trás uma frustração, ou várias, né? Então, se você, por exemplo, é um terapeuta e você percebe que o seu cliente, que é do traço 1, está relatando muito, que está se irritando, aí irrita com o marido, irrita com o filho, irrita com o chefe, irrita com não sei quem, irrita... Então, é muito importante você começar a observar sobre o que é que a pessoa está se irritando. O que é que está gerando essa irritação na pessoa? Você, inclusive, faz essa pergunta para ela. O que está te irritando realmente, né? O que está por trás dessa irritação? E observar se essa irritação ela está associada à ideia de algo que a pessoa gostaria de ter feito e não se permitiu, ou não se permite. E aí a gente vai perceber que existe ali o movimento da castração, o movimento da frustração, que é muito forte nas pessoas do traço 1 de personalidade. Então preste atenção, detalhismo acompanhado da irritabilidade. Isso é o sinal de alerta da pessoa do traço 1. Isso demonstra que a pessoa já está saindo do nível ali 5, do nível de consciência, descendo para o nível 6 ou 7, entrando num padrão já de julgamento muito forte, num padrão de irritabilidade muito forte, e logo ela pode entrar em níveis mais baixos de consciência. E esse sinal de alerta, ele vai aparecer sempre quando tem uma frustração por trás daquilo que ele está se irritando. Existe muitas vezes um desejo reprimido. E nós precisamos pensar nisso. Se você é do traço 1 e você percebe que a pessoa que você está manifestando isso, você tem que se perguntar, o que essa pessoa está fazendo que eu gostaria de ter feito que de alguma maneira está me incomodando esse comportamento dessa pessoa? Será que eu gostaria também de ter a liberdade, a audácia ou a capacidade de fazer as coisas sem medir as consequências? Será que por trás dessa minha irritabilidade pode existir um desejo inconsciente de também viver essa liberdade que a outra pessoa está vivendo? Então, cabe a você, como se questionar isso
E cabe ao bom terapeuta questionar outra pessoa em relação a isso também.